Os irmãos podem abrir no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Eu já falei aqui em outros cultos, mas talvez os irmãos não estavam presentes. O caminhar de Jesus aqui nessa terra, junto dos discípulos, começou ali pela, vamos dizer assim, abertura de João Batista, que veio anunciando para arrependei-vos de vossos pecados, descendo as águas, e batizou Jesus. E Jesus começou ali naquele casamento fazendo o primeiro milagre e levando o evangelho de Deus Pai, porque tudo que ele fez nessa terra e o que ele faz começa pelo Pai, e ele, como filho, obedece o Pai e só faz aquilo que o Pai quer. E ele precisou ser crucificado para a gente poder ter uma vida de salvação. Só que, mesmo vivo, os discípulos não compreendiam o querer dele. E quando ele ressuscitou e passou 40 dias com os discípulos e foi de volta ao Pai, esses discípulos continuaram fazendo em partes o que ele queria. E ele precisou pegar um assassino, ele precisou pegar uma pessoa violenta, caçadora de seguidores de Jesus, Saulo de Tarso, para entregar a nova aliança. A Bíblia toda ela é completa, ela é maravilhosa, mas eu acho que para a gente compreender o querer de Jesus, de Deus, tem que começar por Romanos, começar ali em Atos 16, porque Paulo, quando escreve para os romanos, são gentios os romanos, e ele escreve com carinho, mas quando ele pega de Coríntios para frente é só paulada, porque os crentes continuam até os dias de hoje agindo de forma errada. E Paulo diz nas próprias palavras deles, acho que em Coríntios, que ele se ira, mas ele se segura para não ter que colocar essa ira para fora por ensinar e o povo não querer aprender. E eu gosto muito do capítulo 8 de Romanos, porque ele fala maravilhosamente o querer de Deus. E começa assim, o tema na minha Bíblia está: a vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso daqui está nos levando aonde? Em Romanos 6, do 1 ao 5, aonde diz assim, Paulo: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Sabe por quê? Porque muitos queriam continuar no pecado, porque se eu peco e a graça é maior do que o meu pecado, maior vai ser a graça de Deus, então eu vou continuar pecando. E Paulo fala: não, de modo algum, não é para continuar no pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sabe onde que é mortos para o pecado? João Batista mandou arrepender-vos de vossos pecados e descer a água para matar o velho homem e nascer o novo homem. Aleluia, Jesus. Em partes é correto, mas em partes não tem valia nenhuma. Eu não estou dizendo que está errado a Bíblia. Sabe por que não tem valia nenhuma? Na empresa tem que ter... Eu lembro de uma situação que eu passei, aonde que a minha primeira esposa, hoje ela é viúva. Hoje ela é viúva, eu sou viúvo dela, ela é morta. E ela era muito doente, deu correr todo dia para a Unimed. Se é Unimed, quer dizer que é particular. Se é particular, tem que ter bom atendimento. Se tem que ter bom atendimento, por que não prezavam os atendimentos que ela precisava ter, que era de alto custo, e proibiam? E uma vez uma médica amiga nossa falou assim: olha, sabe por que o fulano é tão nervoso e ele não autoriza tudo? Porque toda empresa tem que ter alguém como ele, para poder ter as rédeas na mão. Ele entende, nós entendemos que um cavalo sem rédea, a gente cai dele, por causa que ele pode sair galopando e nos derrubar. A rédea é para domar, e ele tem que proibir muitas das vezes os acessos a necessidades do doente, porque senão ele falha a Unimed. E toda empresa tem que ter um líder assim, mas nós não vemos que esses líderes têm que estar com a rédea na mão para não deixar falir a empresa, porque se a empresa falha, vai todos demitidos.
vai todos à falência. E nas igrejas e nos ministérios mesmo de Jesus, precisava e precisa nos dias de hoje ter pessoas como João Batista, pregar o arrependimento. Eu conheço um menino, se é que pode dizer que eu o conheço, chamava Marcos também. Ele tinha algum problema mental, mas todo culto o pastor dava oportunidade para ele ler a Bíblia. Ele vinha e lia. Vamos descer o Marcos às águas. Desceu. Em 7 dias o Marcos pôs a corda no pescoço. Ele recebeu a palavra. Ele está no céu por causa que pregam o milagre. E vocês vão entender que o milagre não leva à salvação. O milagre é bom. O milagre é uma bênção de Deus. Pregam tantas e tantas e tantas coisas, mas que não faz a mudança. Adoro louvores, mas eu aprendi diante da palavra. Eu gosto de Bíblia de estudo, porque nem sempre eu consigo ter a compreensão do que ela quer dizer. Tem pessoas que o Espírito Santo lança tudo, como o pastor disse, né? Um irmão que não sabe ler, e ele pede para o filho, para a esposa, não sei ler, e ele guarda na mente dele tudo o que foi lido da Bíblia, e o Espírito Santo capacita. Só que o Espírito Santo não tem que derramar os 11 dons sobre a minha vida, nem sobre a tua. Ele dá para quem ele quer. Eu não tenho capacidade de guardar o que eu acabei de ler. E o que acontece? O louvor, ele tem que ser dirigido à cruz. Tudo tem que ser dirigido à cruz. O irmão falou algo verdadeiro, e acontece dentro das igrejas. Canta um louvor aqui que fala de bênção, de milagre, fala em línguas, sapateia, diz que é avivamento, mas o avivamento só vem pela palavra, não vem pelo louvor. E aí vai para casa e continua na mesma ladainha que chegou, por causa que é um movimento que aconteceu temporário, mas a palavra, quando ela é semeada em terra boa e do jeito que Deus quer, ela dá frutos. Mas o louvor, ele não vai dar frutos, ele traz um avivamento. Mas o louvor dirigido à cruz, ele chega até os ouvidos do Senhor. Talvez os irmãos não compreendam isso, porque eu necessitei estudar muito a Bíblia, e não somente uma vez, por causa que a minha mente, como eu disse, eu esqueço. Então, continuando, aqui no capítulo 6, ele pega e fala assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Se é na morte, não é nas águas, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário, todo aquele que crê, não nos milagres, mas crê que ele é Filho de Deus, que crê que ele veio para ser morto na cruz do Calvário, sem pecado nenhum, pelo pecado de todos que nasceram, até mesmo de Adão e Eva, que foram criados ali pela mão de Deus. Quando nós cremos na obra da cruz, aos olhos de Deus nós morremos também em Cristo, junto de Cristo. E nenhuma condenação mais há para aqueles que creem em Cristo. Indo lá para Gênesis, eu vou até ler Gênesis daqui a pouco. Vamos continuar então agora no 8 novamente. No 8, no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me do pecado da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me do pecado da morte. Essa lei não é a lei de Moisés, não é doutrinas implantadas por homem, é a lei do Espírito. E como que essa lei veio? Veio por causa da cruz, veio por causa que Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Se nós formos em 1 Pedro 1, 18, 20, diz assim: a redenção, sabendo que fostes resgatados
não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata, da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste de vossos pais, mas com sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Não é ouro, não é prata, não é obra, não é o meu agir como um bom cristão que vai me levar à fé. Lá em Tiago fala: a fé sem obras é fé morta, obra sem fé de nenhum valor tem. Fé, se eu não agir, nada vale, mas se eu tiver fé e pôr em obras, ela é uma fé viva. O irmão está vendo que está frio, eu vejo um mendigo ali sem casaco, aí eu pego, estou com outra blusa, arranco essa e dou para ele. Eu tive fé e tive obra, e não deixei com que ele passasse a noite com risco de morrer. Então nós temos que, não somente, ó Deus amado, Deus querido, entra com providência, traga roupas ali para aquele rapaz que não tem moradia, que está no relento, que está na chuva. Não, isso é fé morta, é o que mais acontece. Os pastores, não estou falando aqui, pelo amor de Deus, mas a maioria dos pastores, 99% hoje dizem: não me peçam oração, porque eu vou orar, o diabo vai sair da sua vida, você vai receber o carro, a casa, a comida, isso, aquilo, e você vai se esquecer de mim e não vai compartilhar comigo. Eu não tenho que receber nada, eu tenho que fazer aquilo que foi me dado, sem esperar em troca por aquilo que eu estou fazendo. Mas acontece ao contrário, não estão cheios da unção, mas falam eloquentemente. E Paulo diz que não é para falar eloquentemente, que ele não falava, ele falava com simplicidade. Mas hoje querem falar eloquentemente e nada lhes dão para a igreja, porque saem apenas para fora de suas bocas. Continuando, então não é por obras, foi pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário que nós merecemos a salvação. No 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado. Então olha, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. A lei só acusa o pecado. Se só acusa o pecado, está dizendo que ninguém do Antigo Testamento vai ser salvo pelas obras e nem pela lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Precisou vir o Filho santo, puro, para cumprir a lei. Mas por que vivemos hoje pela lei? Porque temos doutrina. Vou falar mais. Porque olhamos para um irmão que está de bermuda e dizemos que ele está desviado, sendo que o próprio Deus mandou fazer calções até o joelho para os sacerdotes? Por que as irmãs não podem usar calça jeans e tem que usar saia? Não é melhor deixar o Espírito Santo que age no coração, porque eu não tenho o poder de agir no coração de ninguém? Se o Espírito Santo chegar em mim e falar: Marcos, a partir de hoje eu entro na tua vida e nunca mais você vai usar bermuda, Deus também vai me capacitar de eu ter calça, porque eu estou desempregado, não tenho condições, uso calça remendada, uso camisa furada, eu vou roubar para usar calça? Aí é mais fácil jogar um irmão na rua do que cuidar dele, do que pedir para o Espírito Santo entrar em ação, sendo que só ele tem poder sobre nossas vidas. Mas vamos lá em Gênesis. Em Gênesis 2:16. Deixa eu ver se é isso. Gênesis 2:16, é isso mesmo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. O 17, mas da árvore da ciência da vida, do bem e do mal, dela não comerás. Era a lei. Um único frutinho com tanta abundância, não conseguiram numa única coisa. Ninguém que vive pela lei será salvo. Não dá para andar lei e graça. Ou é lei e vai morrer e não vai herdar o reino do céu, ou é graça. Nós temos que ter noção disso, mas nós não estamos seguindo o que foi dado para Paulo na nova aliança. Paulo teve que catar Pedro, que sentava junto com os gentios e era alegre, mas quando chegava um judeu fechava a cara e não falava com os gentios.
E Paulo teve que ir lá e falar duramente com ele. Aí pega e me come a fruta, sendo que uma fruta, imagina a gente tá no meio de uma festa regada de comida. Sabemos que não podemos comer comida com sangue. Aí tem todas as comidas, mas a picanha, ela tem que estar escorrendo sangue. Aí a gente vai comer a picanha, não conseguimos nos segurar com a alcatra, com a maminha, com o coração, com isso, com aquilo. Nós somos falhos. E Deus sabia que nós éramos falhos. Mas sabe por que tudo aconteceu? Por causa do pecado de Adão e Eva? Se esse fosse só o problema, não teria... talvez não seria muito. Mas foi quando Deus pegou e falou assim, em Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela, e ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava falando, é através da mulher que mandarei o meu filho, que mandarei o Redentor, para esmagar a cabeça de Satanás, e dar a salvação para o mundo, para todos aqueles que nele creem. O meu filho me faz muitas das vezes a pergunta: pai, porque, como é então, já que você está dizendo que não é por lei, que ninguém conseguiu cumprir a lei, que hoje ninguém cumpre a lei, que é pela graça, como foram salvos? Eu fiz algumas anotações, porque eu não sou muito bom nisso, mas vamos seguir aqui um pouquinho mais, para chegar lá. Então eu estava aqui no 8.3, o 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que andar segundo a carne? É eu querer por mérito próprio ser uma boa pessoa, ajudar todo mundo. É que nem, poxa vida, católico tem católico aí de monte que é bom, cara. Bom que eu estou dizendo, não é que ele vai para o céu, que ele segue o Senhor. Cara, o cara tem dinheiro, o cara não tem, ele se vira, ele consegue comida, ele leva para um, ele leva para outro, ele arruma um emprego para o vizinho, isso, aquilo. Olha, ele é uma boa pessoa, ele vai herdar o reino do céu. Mentira, a palavra de Deus diz que as obras não fazem você entrar no céu, que o que faz é a fé na cruz. Então tudo aquilo que está sendo dito aqui, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, a lei do Espírito, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não podemos querer andar segundo a carne, nós temos que andar segundo o Espírito, e é o Espírito que nos dirige. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Fala dos crentes tentando viver para o Senhor por meios a parte da fé da cruz. Tipo assim, eu prego um pouquinho da cruz, mas eu dou a lei. Aqui na minha igreja tem que vir de salto alto as mulheres, tem que vir de saia até um pouquinho para baixo do joelho. É lei, é modo de dizer o que eu estou dizendo aqui. Nós não podemos querer impor lei, porque quando impomos lei, deixamos a graça de lado. E a graça é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é amar ao teu próximo como a ti mesmo? É eu não querer nada para mim, mas querer tudo de bom para o meu próximo. É eu não buscar para mim, mas buscar, como a irmã falou, para o meu próximo. Mas sim buscar fazer a vontade de Deus através do agir do Espírito Santo na minha vida. E tudo que eu fizer para o próximo, para mim virá muito mais. Mas tudo que eu peço para mim, esquecendo do meu próximo, nem para mim, nem para ele. Aí fica tudo preso, tudo parado. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. O 6: porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Eu vou falar uma coisa muito dura, talvez eu não sei se os irmãos aqui todos sabem ou não, mas é nesses estudos é que a gente vai aprendendo. Abraão, mentiroso e medroso, foi lá para o Egito, Deus mandou a fome para a terra prometida, se medrou todo, foi para o Egito, onde não estava preparado para ir, estava com a mulher linda e maravilhosa, disse que era irmã. Aí, pega e vai levar a irmã para dentro do palácio. Aí sabe o que acontece? Por que mentiste para mim? Por que não disseste que era tua mulher? E mentiu outra vez de novo. Mas a palavra de Deus não diz? Deus de Abraão, de Isaac. Isaac é filho de quem? É de Abraão. Filho de peixe, peixinho é. Mentiroso também. Mentiu sobre a sua mulher. Pegaram os dois namorando às escondidas. Aí ninguém fala que Abraão é mentiroso. Por quê? Porque não estuda, porque não conhece, porque isso não precisa de entendimento
direito de autor, isso é a própria palavra. E Jacó, traiçoeiro, mas Jacó foi melhor do que Abraão e do que Isaac. Jacó, entre os três, foi o que mais buscou e serviu a Deus. Ele foi ruim até Deus transformar ele. Como o irmão falou, ele veio do mundo, eu também vim do mundo. Mas quando Deus transforma, Ele transforma por inteiro. Quando Deus pega, é por inteiro, não é passageiro. Coitado desse irmão Marcos, eu lembro, era uma simplicidade, uma dificuldade de ler. Não foi liberto, não tinha pastor capacitado. Pensa que era uma igrejinha. É uma igreja que a sede, o pastor está dizendo que está fazendo a sede, não está pronta ainda, para 6 mil membros. Tinha uns 600 membros na sede, fora as congregações, que ele disse que queria ter congregação, que nem Banco do Brasil, em toda a cidade, então em todo o bairro ele queria ter congregação. Só na sede acho que tinha uns 40 pastores, mas nem o presidente nem o resto tinha autoridade para catar aquele rapaz e expulsar os demônios. Aí o coitado desce as águas e em 7 dias põe a corda no pescoço. Aí, ninguém orou por ele, ninguém expulsou demônio, mas não sabiam, não tinham discernimento e compreensão de saber quem estava descendo as águas. Eu estava conversando com o pastor e com a pastora aqui, lá em Israel, até hoje não aceitaram Jesus, mas criança de 5 anos começa já a aprender a palavra, o Antigo Testamento. Aqui a gente não ensina os nossos filhos. Eu exijo do meu filho, cara. Deus pode gostar, não pode gostar ou não, mas eu falo, você vai ler um capítulo por dia comigo. Você vai ler, porque é melhor eu obrigar ele a ler do que deixar ele ir para a escola, ainda mais no bairro que a gente está, onde que é só coisa errada. Deixa eu correr com o tempo. Aí vamos aqui. Davi, um assassino, um adúltero. A maldição veio sobre a vida dele. Quem mais que eu marquei aqui? Moisés, outro assassino. Mas o que fizeram esses homens? Assassino, mentiroso, medroso, adúltero. Nós sabemos através da palavra que eles vão estar no julgamento final. A fé da promessa que o Redentor viria de uma mulher e que seria crucificado na cruz do Calvário. Eles tiveram fé. Todos aqueles no Antigo Testamento que tiveram fé na vinda do Filho de Deus, que ia dar sua vida sem nenhum pecado para salvar todos os demais pecadores no Antigo Testamento, e nos dias de hoje, esses serão salvos e nenhuma condenação há. E vou falar um pouco mais. Desculpa, é triste ver um teatro numa igreja dizendo que Jesus está chamando. Olha, eu vi tua vida, positivo, você vai correndo no céu. Eu vi tua vida, você não vai. Eu vi tua vida, você também não vai. Eu vi tua vida, você vai. Mentira. Quando Jesus voltar, primeiro ele vai levar os mortos, vai acordar e vai levar. Segundo, ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai estar a 1865 metros de altura, se eu não me engano. Ele não vai pôr as plantas aqui dos pés aqui na terra para não se contaminar. Aí vai vir a grande tribulação. Vai se passar 1000 anos. Aí vamos para Apocalipse. Todos que foram arrebatados, foram acordados junto com Abraão, Isaac, Davi, José, vão estar no julgamento final para abrir o livro da vida e para abrir o outro livro para falar para aqueles que vão ser queimados no inferno por que eles vão ser queimados. Nós não vamos ser julgados. Nós somos libertos porque nós cremos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então todos aqueles que seguem lei, doutrina, que querem fazer pela carne, têm inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tipo assim, Paulo está dizendo, vocês estão mesmo andando com o Espírito de Deus ou estão brincando e estão andando na carne? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Está dizendo assim, o nosso corpo é morto por causa do pecado. Ele é morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. Foi através da cruz, da ressurreição, que Deus Pai falou para o Espírito Santo ressuscitar Jesus, que ele deixou o Espírito Santo aqui, senão o Espírito Santo não estaria aqui. Então ele, por causa da justiça, faz presença na nossa vida, e é somente o Espírito Santo que pode nos transformar e nos santificar.
E se o Espírito daquele que é Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, ele realmente habita naqueles que creem na obra da cruz, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para que vivamos segundo a carne. Sabe qual é essa dívida? Não é eu querer fazer qualquer coisa de obras ou com as minhas mãos, ou querer pagar tributo que nem a Universal, Mundial, Igreja da Graça, mas é crendo na cruz, é crendo na obra da cruz. Tudo tem que ser dirigido à cruz. Se não for dirigido à cruz, vai ser um Cristo diferente. O próprio Paulo fala, vocês estão pregando o mesmo Cristo que eu preguei? Ou estão indo para outro Cristo, outro Jesus? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós temos que matar o nosso corpo todo dia. Eu tenho poder? Não. Eu bebia, aí parei de beber quando eu comecei na igreja. Aí de repente veio uma voz suave, tinha tanta vontade de beber um vinho com você, nossa, mas tão linda, tão bonita, o que é um vinhozinho? Até que Deus fala, você quer o vinho? Eu também vou te dar o que acompanha com o vinho, pega Satanás também. Aí a luta espiritual durante 3 horas na madrugada, no dia seguinte vem o diabo, uma macumbeira, e fala para mim, a noite inteira, sai em nome de Jesus, não adianta ter terno e gravata. Por isso que eu não ligo mais para terno e gravata. Não adianta ter terno e gravata, se não tiver unção. Você vai para a igreja, mas ele domina o ser. Aí aquela manhã, uma macumbeira falou mais do que muito pastor, fez o Espírito Santo entrar no meu coração, já vai para 5 anos e meio. Senhor, nunca mais uma gota de álcool entra na minha boca, porque o dia que entrar eu não sou digno de continuar vivo nessa terra. E isso, eu sei que cerveja é gostoso, eu sei que um bom vinho é bom, mas o bom vinho vai estar lá no reino dos céus. Eu fumava maconha com 21 anos, todo mundo me chamava de maconheiro, de drogado, de cheirador. Com 21 anos, pronto, uma festa de mais de 24 horas. Aí um amigo que fumava maconha, comecei a fumar, foi 6 meses. Todo mundo foi caindo. Eu falei, eu não vou dar essa vergonha dentro da minha casa. Fumei uma vela desse tamanho, falei, hoje chega. Mas nem todos conseguem. Muitos precisam de libertação. Muitas coisas o Espírito Santo agiu na minha vida sem eu estar dentro da casa do Senhor, mas outras foi pela dor. Foi pela dor que eu comecei a ler isso. Foi pela dor que eu parei de querer assistir pregação de qualquer Zé Ninguém que está na mídia para querer pregar igual. Foi pela dor. E para terminar, devemos sempre fazer da cruz o objeto da nossa fé, dando a Ele condição para operar. Quem é Ele? É o Espírito Santo. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, mas infelizmente nós temos que estudar muito para entender que lei, doutrina não vai levar à salvação, e ela não caminha junto com a graça, ou é graça ou é morte. Mas aí vamos deixar a igreja ser uma bagunça? Não, nós temos que ter respeito, nós temos que ter uma boa vestimenta. Uma menina chegou em mim e falou assim, eu queria pôr um piercing, o que você acha como pastor? Eu fui procurar. A Bíblia diz que é melhor que não se escandalize, mas melhor ainda que não se escandalizar. Só para terminar, a menina não tinha o que comer, não tinha roupa, mas queria gastar com piercing. Então é certo? Não é fácil ser pastor, não é fácil a gente levar o querer de Deus, porque infelizmente no mundo de hoje é mais fácil eu falar, me dá tudo que está dentro da sua casa e Deus vai te devolver 10, 100 vezes mais. Eu falar, o milagre vai acontecer hoje na sua casa, porque todo mundo precisa de milagre, mas o milagre vem quando nós começarmos a buscar ao reino de Deus e deixar o Espírito Santo agir, focando somente a obra da cruz. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.